Oi gente, bom dia. Eu tô aqui com meu chazinho. E nesse vídeo eu vou responder as perguntas que vocês deixaram no meu último vídeo. Eu pedi pra vocês fazerem perguntas mais criativas, assim, polêmicas e... enfim, mais tudo que tivesse a ver com o meu estilo de vida, com a minha vida no geral. E eu selecionei algumas perguntas pra responder, até que vocês nem foram tão ousados assim. Mas tem algumas perguntas bem interessantes, então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou responder é essa aqui. Eu te acompanho há muito tempo, desde que te encontrei morando em Milão. Me interessei por aquela menina meio patricinha, tão lindinha, loira, que de repente resolve morar numa Kombi e viver pelo mundo. Minha pergunta é, você sente saudade daquela menina que vivia numa capital europeia? Daquela menina tão livre e cheia de curiosidade? Gosto muito de você, bem como da sua família, da família que você formou. Ah, gratidão. Vocês são muito fofos em todas as perguntas, eu fiquei tipo... Então... primeiro, eu sinto que aquela menina, ela continua aqui dentro de mim. Ela não morreu, ela só expandiu. E agora ela é mais um aspecto meu e não o que eu sou. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático para vocês entenderem o que eu tô falando. Por exemplo, aquela menina gostava de moda. Eu ainda gosto de moda de uma certa forma. Eu amo a estética das coisas, a harmonia das cores, das formas, das texturas, em qualquer coisa, né? Pode ser nas roupas, numa decoração, enfim, numa paisagem, em qualquer situação. Mas eu sinto que existe uma grande diferença entre eu e aquela menina, porque aquela menina, ela usava as roupas pra preencher algo que faltava dentro dela. Ela usava as roupas pra ser gostada, pra ser admirada, pra preencher um vazio que existia ali dentro. E agora eu uso as roupas pra expressar algo que já existe dentro de mim. É algo que transborda e então a partir daí se expressa em formas e cores e texturas. Então acho que essa é uma grande diferença. Eu sinto que os fios de quem eu fui continuam passando por mim, mas de uma forma diferente. E quem eu sou agora se expandiu e é muito mais, é muito além daquilo que eu fui em várias ocasiões. Então, mais ou menos isso. E a segunda parte da pergunta, você diz... se eu sinto saudade dela. Não, eu não sinto saudade dela porque o que eu sou hoje é um pouco do que ela foi, mas é muito melhor. E você colocou também daquela menina tão livre e cheia de curiosidade. Hoje eu me sinto muito mais livre do que eu me sentia naquela época e continuo cheia de curiosidade. Fê, antes de viver a espiritualidade dessa forma, já frequentou e acreditou em quais tipos de religiões? É possível expandir a consciência dentro de uma religião regida por dogmas e crenças religiosas? Qual a principal problemática disso, na sua opinião? Então, eu não considero muito que o que eu vivo hoje é espiritualidade. Eu até falei um pouco sobre isso lá no Instagram, porque eu sinto que eu uso essa palavra para ser compreendida, mas a espiritualidade hoje é algo que virou uma coisa muito comercial, assim. Então, a espiritualidade hoje é um rótulo, e ela é um rótulo muito específico e virou um comércio. Tipo, quem faz yoga, quem tem cristais, quem é good vibes, quem faz smoothies, é vegano ou sei lá o que você quiser colocar nesse pacote. E essa espiritualidade não é o que eu vivo. Então, eu não gosto muito mais desse rótulo de espiritual, de estar no caminho espiritual, de ser espiritual, porque eu não vejo as coisas dessa forma e eu não vivo dessa forma. Mas, pra mim, espiritualidade é tudo, tudo tem espírito, e então, pra mim, tudo é espiritualidade. Tem gente que me pergunta, tipo, como que você lida com a espiritualidade na sua vida?
A espiritualidade é a minha vida. Então, se eu acordo e eu lavo a louça, isso é espiritualidade pra mim. Se eu ando de bicicleta, isso é espiritualidade pra mim. Tudo é espiritualidade pra mim. Então, partindo desse ponto, a partir disso, sim, eu já frequentei muitas religiões e já estudei várias filosofias. Quando eu era criancinha, eu frequentava a igreja católica. Depois, quando fui adolescente, frequentei igreja evangélica, batista, presbiteriana, depois centro espírita, umbanda. Depois estudei sobre budismo, hinduísmo, xamanismo, que muitas das coisas que eu tô falando não são nem religiões, são filosofias, mas tá tudo ali no mesmo pacote. E em todas essas ocasiões eu fui muito devota àquilo que eu tava vivendo, estudando, experienciando. Mas eu sinto que, num geral, a minha alma sempre queria algo mais, sabe? Sempre queria expandir para além daquelas bordas daquela religião. Então eu tinha um sentimento, sempre tive um sentimento dentro de mim, e até hoje tenho esse entendimento de que na realidade é tudo uma coisa só. É como se as religiões fossem pequenas cápsulas de algo muito maior. Então eu sempre quis ir para além das religiões e entender coisas que dentro das religiões eu não conseguia explicação, ou que essas religiões não contemplavam totalmente o que eu entendia, o que eu sentia, o que eu via. Então por isso que eu sempre fui passando de uma para outra, mas todas me contemplavam de alguma forma, porque todas têm a sua verdade. Então eu acredito sim que as religiões são uma forma de expansão, de expandir a consciência. Tanto é que eu expandi a minha consciência dentro de cada religião que eu passei, de cada filosofia que eu estudei, eu expandi de alguma forma. Então eu acredito que se esse é o caminho que a pessoa está sentindo chamado, é esse o caminho que vai trazer mais expansão para ela naquele momento, né, da vida dela. Ou até na vida dela toda, dependendo do que a alma dela veio para experienciar aqui na Terra. Então eu vejo uma grande união em tudo, sabe? Eu não consigo muito, na minha mente não existe muito, na minha cabeça não existe muito separação. Pra mim é tudo uma coisa só, tipo, são interpretações diferentes de uma mesma coisa. Ou interpretações muito parecidas, só que com algumas coisas diferentes de uma mesma coisa. Então, sim, mais ou menos por aí que eu sinto. E qual a principal problemática disso? Eu sinto que algumas pessoas, elas têm muita resistência à mudança e à expansão. O desconhecido é algo muito assustador. Então, quando às vezes a nossa alma tá pedindo por mudança, por expansão, e a gente continua ali apegado nas nossas crenças e, enfim, em tudo que a gente viveu até aquele momento. E também quando a religião passa a ser um apoio, uma desculpa para fazer crueldades e enfim, coisas terríveis por aí que acontecem no mundo e a gente sabe, isso também é um problema. Só que eu não vejo essas coisas como problema da religião, né, da ferramenta de expansão. Eu vejo isso como um problema das pessoas que estão utilizando essa ferramenta. Fê, se aparecer insetos aí como pernilongos, baratas, moscas e escorpiões dentro da sua casa, você os mata? Pergunto porque sei que você é vegana. Também já sou faz 1 ano e você faz parte dessa minha evolução. Ah, que lindo. Porque você não tem gato ou cachorro em casa, não acha que iria amar? Tá, primeiro eu vou começar pelo final da pergunta. Por que você não tem gato ou cachorro em casa, não acha que iria amar? Eu amo todos os animais e eu amo animais de estimação, mas eu não tenho nenhuma ligação com animal de estimação. Ter um animal de estimação nunca foi um desejo meu, não é uma coisa que me cativa, sabe? Que me... Enfim, aqui no nosso jardim tem um monte de gatinhos e eu amo que eles ficam aqui rodeando, mas eu não tenho a menor vontade de ter um animal de estimação. Pode ser que isso mude? Pode ser. Mas até hoje eu nunca tive essa ligação, assim, com bichinhos de estimação.
então não tenho vontade por enquanto, e no futuro próximo também provavelmente não sei como vai ser daqui a muitos anos. Tá, agora a primeira parte da pergunta. Fê, se aparecer insetos, né, como pernilongos, baratas, moscas, escorpiões dentro da sua casa, você os mata? Pergunto isso porque sei que você é vegana. Tá, vamos começar. Então, depende. Eu mato se estiver apresentando alguma ameaça pra mim. Então, por exemplo, os pernilongos, eles me picam toda e picam a Gaia também, incomodam muito ela de noite. Então, mato sim. Baratas não representam nenhuma ameaça pra mim, mas eu tenho muito nojo. E eu sei que, tipo, isso provavelmente é uma crença inconsciente, do inconsciente coletivo, né, de que baratas são nojentas. Mas eu mato também, quer dizer, eu não mato nada, né, o Leandro é que mata. Eu também mato algumas aranhazinhas que são... a gente estudou um pouco sobre elas, a gente viu que se esse tipo de aranha picar um bebê, por exemplo, pode acontecer uma coisa muito grave. Então, quando a gente vê essas pequenininhas marronzinhas aqui, a gente costuma matar, porque elas representam uma ameaça pra gente, pro nosso bebê, mais especificamente, né? Porque pra adulto não é tão grave assim. Escorpião eu nunca cruzei com um escorpião na minha vida, eu acho. E mosca não, porque nem dá pra matar, nem se eu quisesse. Vocês já conseguiram matar uma mosca alguma vez na vida? Porque todas as vezes que eu tentei pegar uma mosca, tipo, eu não consegui. Então, acho que, não sei se eu conseguiria matar uma mosca. Mas, enfim, só os que apresentam alguma ameaça pra gente. E agora eu vou fazer só uma observação sobre essa parte que você falou, porque eu sei que você é vegana. Eu não me considero mais vegana. Eu vou explicar por quê. Eu continuo tendo uma alimentação plant-based, à base de plantas, mas eu não me considero mais vegana porque algumas vezes eu comprei mel e eu algumas vezes, tipo assim, peguei um produto no mercado que, tipo um shampoo, por exemplo, que não era vegano e eu não pesquisei sobre ele, eu tava simplesmente ali, tipo, fazendo as coisas com um pouco mais de rapidez e eu peguei esse shampoo ou, enfim, qualquer outro produto desses, assim, tipo, de cosméticos e, enfim, coisas que eu não tenho certeza se são testadas em animais ou não, de marcas que eu não sei se colocam algum ingrediente de origem animal ali dentro ou não. Pode ter algumas coisas, podem ter algum tipo de corante, daquele inseto, cochonilha. Então, assim, eu não me considero vegana, mas no sentido de que eu não fico mais, assim, tão preocupada com os ingredientes que tem dentro de coisas como shampoos, cosméticos e tal. Obviamente, eu continuo pesquisando e me preocupando com as coisas que eu compro, né, em como que eu vou investir o meu dinheiro, tipo, aonde que eu tô colocando o meu dinheiro, eu continuo pesquisando, não compro produtos assim, consciente, né, testados em animais. Então é mais nesse sentido, assim, eu sinto que eu relaxei um pouco e eu não tô mais tão, assim, fissurada em ser uma vegana exemplar. Resumindo, eu sinto que eu tô um pouco mais relaxada, assim, sabe? Se eu viajo, eu não fico noiada do shampoo que eu vou levar, porque se eu não achar outro shampoo e se eu não tiver tempo de comprar, eu vou ter que usar um que não é vegano. E tem essa questão do mel também, que a gente tá consumindo mel às vezes. E então só por esse fato eu já não estou mais dentro desse rótulo, né, de ser vegana. Apesar da minha alimentação continuar à base de plantas. Então é mais ou menos isso. E é isso. Uma outra pergunta que foi muito recorrente foi sobre dinheiro, finanças, como que a gente lida, se a gente economiza, se a gente planeja. Então eu sempre falei pra vocês que a gente nunca juntou dinheiro, nunca planejou e nunca se organizou em relação a isso, e é verdade. A partir de agora, a gente, desses últimos meses, assim, 2 ou 3 meses, a gente resolveu que a gente quer sim juntar dinheiro. A gente tem um sonho de comprar um terreno, construir uma casa, então a gente resolveu que a gente vai fazer uma organização financeira, um planejamento financeiro para que a gente consiga juntar esse dinheiro e então comprar esse terreno, essa casa. A gente sentiu que esse era o nosso caminho agora. A forma como a gente
vivia, o jeito que a gente vivia, funcionava muito bem pra gente até então, mas a partir de agora a gente sentiu que a nossa intuição estava guiando a gente por outro caminho. Então a gente vai começar assim a juntar dinheiro a partir de agora e vamos ver como vai ser. Daí eu conto pra vocês como estiver sendo. E uma outra pergunta sobre dinheiro que teve também é se a gente... Fê, pensa em viajar pelo Brasil de Kombi ou van algum dia? Já que logo a Gaia vai ter idade obrigatória para estudar, pensa em proporcionar isso a ela ou tem medo porque gasta demais e isso te deixa com medo de não dar uma segurança a ela? Primeiro de tudo, essa questão da idade obrigatória para estudar não é uma coisa que me preocupa ou que passa pela minha cabeça, porque eu sinto que sempre existe uma solução, sabe? Se eu não quiser colocar ela na idade obrigatória para estudar, eu posso fazer homeschooling durante um tempo ou até pra sempre. Eu não sei se vou querer fazer homeschooling com ela ou não. Eu ainda não sei o que vai acontecer em relação a isso. No Brasil já estão quase aprovando o homeschooling, então é uma possibilidade. Mesmo se não aprovarem, também existe a possibilidade de a gente morar em outros países e que tem essa possibilidade. Enfim, assim, são muitas e muitas e muitas possibilidades em relação a isso, não é uma preocupação que eu tenho. A gente pensa, sim, viajar de van, de Kombi, de motorhome, de novo, e proporcionar essa experiência pra Gaia. Eu acho que seria incrível e ela ia amar. Não sei quando isso vai acontecer, espero que no futuro próximo. Pensa em proporcionar isso a ela, sim. Ou tem algum medo porque gasta demais e te deixa com medo de não dar segurança a ela? Eu não tenho esse medo de não ter dinheiro no mês seguinte, de não ter segurança financeira. Eu já tive ele, mas eu me libertei. eu me libertei, eu troquei ele por crenças mais empoderadoras e expansivas e que me trazem mais liberdade. Então, depois de tudo que eu vivi até hoje, eu sinto que quando eu penso nisso, assim, tipo, tá, mas por que eu não tenho medo disso? Eu penso, tipo, qual a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que pode acontecer se eu não tiver dinheiro, vamos supor que agora eu tô percebendo que eu não vou ganhar mais dinheiro por algum motivo, não vou ter dinheiro pro mês que vem. Não sei, na minha cabeça sempre existe a possibilidade de eu me mudar pra uma cidade do interior e viver uma vida mais simples, mas ainda vou continuar vivendo o que eu priorizo, né, que é estar na natureza e ter o mesmo estilo de vida que eu tenho agora, só que numa cidade mais barata, no interior. De repente até plantar minha própria comida ou enfim, coisas assim do tipo. Depois de ter morado numa van, eu percebi que eu sempre, mesmo que tudo der errado na minha vida, eu sempre posso morar numa van. E morar numa van é, tipo, muito barato. Então... E não depende de nada, sabe? Você tá ali, tipo, livre e... Enfim. Eu sempre penso também que... vamos supor que eu fique sem dinheiro do nada. Eu posso arrumar um emprego, tipo, mais tradicional desses, assim, tipo... sei lá, vendedora de loja ou qualquer coisa assim do tipo. Eu sempre posso arrumar um emprego, juntar um dinheiro e comprar uma van. Ou, enfim, me mudar pra uma cidade mais barata. Ou me mudar de país, comprar uma passagem, por exemplo, e ir pra Europa ou, enfim, pra algum outro país que seja uma possibilidade pra gente. Enfim, eu sinto que as possibilidades são tantas, assim, na minha cabeça de tudo que eu poderia fazer caso eu não tivesse dinheiro ou se eu não conseguisse dinheiro, que eu não tenho esse medo, eu realmente não tenho. Porque eu tenho isso dentro de mim, eu sempre sei que existe uma solução, sabe? Não importa o que aconteça, se a minha alma tá me guiando pra aquele caminho, se a minha intuição tá me levando pra aquele caminho, é porque aquele caminho é possível pra mim, ele é uma possibilidade. Senão, eu não seria guiada pra ir pra lá, entende? Então, enquanto eu estiver escutando o meu coração, e mesmo se eu não tiver também, eu acho que sempre vai existir uma solução, sabe? Uma possibilidade. E tendo clareza do que eu quero, das minhas prioridades, fica tudo muito mais fácil. Eu consigo, tipo, escolher entre uma coisa e outra e continuar vivendo o que eu quero viver. Gente, agora pra finalizar esse vídeo, eu tô com uma dúvida. Eu não respondi todas as perguntas, mas eu respondi algumas. E eu pretendo responder todas, na real.
Só que eu preciso decidir uma coisa. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu crio uma categoria para esses vídeos aqui no meu canal, então vídeos de reflexões, falando sobre assuntos mais profundos e, enfim, respondendo as perguntas de vocês, essa interação mais direta. Ou isso vai ser uma categoria aqui no meu canal, ou isso vai ser um canal à parte que eu vou criar. Então eu vou criar um novo canal e nesse canal eu só vou postar esse tipo de vídeo de reflexões, de assuntos mais profundos, enfim, respondendo perguntas, falando sobre temas específicos. E esse canal principal, que é o meu canal principal, vai ser dedicado só pra vlogs, estilo de vida e vídeos criativos, coisas assim do tipo. Eu posso até falar sobre alguns assuntos aqui, só que não dessa forma, tipo assim, ocupando um vídeo inteiro, sabe? Vai ser mais uma coisa que vai ter a ver com um vídeo ali, e daí eu vou falar alguma coisa. Então, eu tô nessa dúvida, eu preciso saber se eu crio uma categoria ou se eu crio um novo canal pra isso. E daí, quem tiver interesse nesses vídeos que eu falo, pode se inscrever nesse outro canal e uma coisa não interfere a outra. O que vocês preferem? Deixa aqui nos comentários e eu vou sentindo enquanto isso. Então é isso.